E pronto. Estamos com a aula sendo gravada, tá? Então, tudo que eu falar agora vocês vão poder ver depois, em algum outro dia aí que você queira, tá? Os alunos que não vão poder estar assistindo agora também, vai estar podendo assistir mais para frente, não tem problema. A única diferença é que eles não vão ganhar presença, hein, gente? Se atentem a isso. Quem estiver assistindo a aula agora, deixa eu até mostrar aqui, ó. Eu consigo ver aqui no chat de reunião uma lista, eu consigo puxar uma lista aqui de todos os alunos que foram presentes. Então, no finalzinho da aula eu vou puxar essa lista e todos que tiverem nessa lista vão ganhar presença. Os que não tiverem, infelizmente, vão levar falta, tá? E é claro, o povo que está aqui na sala também. Ok? Então, ó, para a gente poder iniciar, eu vou voltar lá para o slide 1, já tá, então, beleza. Vou minimizar aqui. Então, olha só, gente, primeira coisa. Lembra que eu falei com vocês que a respeito das transições de slide, olha só, eu já cheguei a mostrar algumas para vocês na aula passada, né? Lembra que eu falei até que o primeiro slide a gente geralmente usa para opção de cortinas, né? Olha lá. Lembra até que eu expliquei o porquê que ele fica com essa cortina preta? Lembra que eu falei sobre isso? Por que do slide 2 em diante, esse efeito de transição de cortina é diferente, fica mais ilustrado, fica mais bonito? Olha só. Se eu aplicasse essa transição de cortinas no slide 2, olha o que iria acontecer. Olha a diferença. Ele meio que pega a imagem do slide anterior, olha lá, para aí sim dar o resultado. Por isso que no slide 1 ele fica preto, porque ele não tem nenhuma imagem antes dele para poder puxar. Ele é o primeiro, então, se ele tivesse algum slide antes dele, aí sim daria aquele efeito. Ele pegaria a imagem do slide anterior e faria isso. Mas como não tem, então dá esse probleminha aí. Mas não tem problema não, porque geralmente a gente usa esse efeito de cortina mesmo. Mesmo ele dando esse bugzinho aí de preto, né? Olha lá. E pronto. E a partir daí a gente foi aplicando para os outros, ó. Para esse aqui, poderia colocar esse, ó, fratura. Olha que legal. Para o 3 eu coloquei o quê? Eu coloquei origami, né? Deixa eu iniciar a apresentação aqui, que aí a gente já consegue ver na íntegra, né? Tecla de atalho que inicia a apresentação é sempre F5, tá, gente? Então, ó, apertei F5 no teclado, ele já inicia direto a apresentação em tela cheia, ó. E aí ele iniciou. Olha lá, reparem que eu fiz aquela configuração de iniciar automaticamente a apresentação, então eu não estou precisando clicar em nada, não estou clicando em nada, não estou apertando em nada, simplesmente a apresentação está se passando, olha, ó. Transidiu, vê as animações, ó, que a gente aplicou também, entrou, enfatizou e saiu. Na aula passada, eu só mostrei para vocês como é que faz a inserção dessas animações, né? E mostrei para vocês também qual é a ordem certa, que é o quê? Que é entrar tudo, para depois enfatizar tudo e para depois sair, ó, como vai acontecer aqui agora, ó. Olha lá, entrou, enfatizou, saiu e saiu. Para depois sim ele passar para o outro slide, olha lá. Certo? Esse que é o procedimento correto, tá? A ordem correta de animação. Só que agora eu quero mostrar para vocês uma coisa, ó. Primeiro, eu vou pegar esse título aqui, que é onde eu coloquei aquela animação, ó, animações. Eu coloquei para ele essas três animações aqui, ó, 1, 4 e 7. O que significa essas numerações mesmo? Lembra que eu falei, né? Significa a ordem que eles vão ser executados no slide. Então, esse número 1 aqui quer dizer que ele vai ser o primeiro a ser animado, mas logo assim que ele ser animado, esse 1 aqui, ele não vai passar direto para o 4. Ele vai ter que passar para o 2, porque o PowerPoint ele segue a numeração. 1, 2, 3, 4 direitinho. Então, depois do primeiro, ele vai para o segundo aqui, ó, que é referente ao subtítulo, e aí depois ele vai para o 3, que é referente à imagem. Aí depois ele volta para o 4, que é do título, depois ele vai para o 5, que está aqui, ó, que é referente ao subtítulo, e depois ele vai para o 6, que é a imagem. Então ele vai sempre dando essa ordem. Só que por aqui, galera, fica meio complicado de entender, né? Por aqui fica meio difícil de vocês identificarem o que é entrada, o que é ênfase, o que é saída. Então é aí que eu aconselho, olha só, a vocês usarem esse painelzinho aqui do lado, ó, que é o que eu não cheguei a falar com vocês na aula passada, que eu queria passar hoje. Tá certo? Mas antes de fazer isso, só para vocês poderem entender melhor, eu vou deletar. Vou deletar todos esses para a gente poder fazer de novo, porque teve muita gente aí que teve dificuldade nessa parte. Então,
para não ter nenhuma dúvida, e como a gente tem tempo aí, são 9h05 ainda, eu achei que a gente fosse iniciar um pouquinho mais tarde, então dá tempo da gente voltar essa parte aqui, que precisa ter bem entendimento mesmo. Aí, eu acho que para os outros eu não coloquei, não, foi só para os 3 primeiros mesmo, beleza. Então vamos lá, ó. Vou fechar aqui o painel de animação, porque a gente só vai usar esse painel de animação, gente, quando as animações já estiverem todas inseridas, tá? A gente usa mais esse painel de animação para poder configurar, para poder trocar a ordem deles, para poder configurar a duração, tempo, latência, essas coisas assim. Mas para poder inserir, a gente não usa o painel não. A gente simplesmente faz o que a gente fez na aula passada, que é o quê? Clicar no objeto, não precisa selecionar, tá? Se for texto, ó, não precisa fazer isso. É só dar um clique. Clique em qualquer lugar no texto e pronto. Ele já vai animar tudo. Beleza? E uma coisa extremamente importante que vocês estão esquecendo demais, que é o quê? Se vocês querem aplicar mais de uma animação no objeto, ou seja, se você quer que além dele entrar o objeto, que ele enfatize e saia, não pode usar esse grupo animação aqui. Lembra que eu falei que essa opção aqui aplica só um tipo de animação no objeto. Se você quer acrescentar animações, tem que ser por aqui, ó, adicionar animação. Sempre por aqui, tá, gente? Então, o que eu aconselho? Quer aplicar apenas uma animação, independente de qual for, use aqui. Evita de usar essa opção aqui, ó, para você não se confundir depois. Porque caso você queira usar mais de uma depois, você não se confunda e use aqui, tá? Então, adicionar animação. E aqui você escolhe qual é o tipo que você quer. Por exemplo, entrada, ênfase e saída estão diferenciados pelas cores. Não, é sempre interessante diferenciar pelas cores. Saída está vermelho, ênfase vai ser sempre amarelinho, dourado, e entrada vai ser sempre verde. Então, as cores é importante você diferenciar para que quando você for usar aquele painelzinho aqui do lado, você se ligue pelas cores, tá? Porque no painelzinho aqui vai estar aparecendo pelas cores, então fica mais fácil. Então, ó, cliquei na caixa de título e vou adicionar uma animação de entrada. Aqui, ó, óbvio, né? Para ele poder enfatizar e depois sair, ele tem que primeiro entrar. Então, a gente vai seguir a lógica aqui e vamos entrar ele, deixa eu ver, aumentando, ó. Ah lá. Beleza, ele entrou. Só que aí é que está aquele probleminha que teve muita gente aí que teve dificuldade nisso, né? Que é logo em seguida enfatizar ele. Não pode fazer isso. Não é entrar o título, enfatizar o título e sair o título, para depois fazer a mesma coisa para o subtítulo, para depois fazer a mesma coisa para a imagem. Não. Todos os objetos têm que aparecer no slide ao mesmo tempo, tá certo? Então, depois que eu entrar com o título, eu vou ter que entrar também com o subtítulo, para depois entrar com a imagem, para aí sim depois eu enfatizar o título, enfatizar o subtítulo e enfatizar a imagem, tá? E depois sair com eles também. Então, ó, entrei com o título, agora eu vou vir aqui no subtítulo, vou entrar com ele, ó, vou colocar aqui, por exemplo, surgir, só que eu não quero que ele surja de baixo para cima, eu quero que ele surja, ó, da direita para a esquerda. Lembra como é que faz isso? Todo mundo lembra, né? É aqui, ó. Vão ter certos tipos de animações que vai dar essa possibilidade aqui, ó, de trocar as opções desse efeito. Então, se ele está vindo de baixo para cima, eu posso colocar de um canto para o outro, da esquerda para a direita, de cima para baixo, então vocês podem escolher. Vão ter certos tipos de animações que não vai dar isso não, tá? Vai estar desativada essa opção aqui, mas o que tiver é interessante você trocar. Então, ó, vou estar colocando da direita e pronto. Entrou o título, entrou o subtítulo, vai entrar agora a imagem. Para ela agora vai aparecer em forma de barras, ó. Pronto, tá aí, beleza? Agora, assim que eu terminar de entrar com tudo, agora sim a gente pode tranquilamente inserir as outras animações de ênfase e saída, seguindo também a mesma ordem, ó. E olha as numerações, 1, 2, 3, na ordem certinha. Vou voltar aqui para o título, vou enfatizar ele aqui agora, deixa eu ver, fazer um vai e vem, pronto. Vou enfatizar também o subtítulo, ficar em rotação, e a imagem vai enfatizar também, deixa eu ver, o pulso está ótimo, tá aí. E agora sim a gente vai sair com elas. Só que olha só, galera, não é obrigatória a animação de saída, tá? Na verdade, não é obrigatório nem o de ênfase. O que é mais usado mesmo é o de entrada. A gente faz com que os objetos entrem,
de forma bem maneira, né, de forma bem dinâmica, atrativa, e aí a gente vai dando sequência, a gente vai apresentando, vai explicando o conteúdo e vai passando os objetos e os slides, tá, com as transições, tudinho. Mas a ênfase e a saída é só um plus, um extra que você pode colocar, mas não é obrigatório, não é tão utilizado assim como de entrada. Só para nível de aprendizado, vamos colocar, tá? Mas já fiquem sabendo aí que não é muito utilizado assim, depois vocês vão entender o porquê. O título, então, ó, tá vendo? Já ia fazendo errado, já ia saindo a imagem para depois sair com os outros. Aí o que ia acontecer? Aí ia sair a imagem primeiro para depois sair o título e o subtítulo, a ordem já ficaria errada. Então, tem que prestar bastante atenção nisso. Clico no título, vou sair ele, deixa eu ver, vou colocar esse aqui, pronto. O subtítulo, ele vai sair diminuindo e a imagem vai sair girando. Pronto. E olha lá, temos de novo a mesma sequência de numeração. Ó, tá? Se a gente fosse iniciar lá a apresentação, eu iria mostrar direitinho o que apareceu aqui agora. Só que, agora, aqui no painel de animação é que entra o esquemazinho que eu queria passar para vocês. Ó, que é o quê? Primeira coisa, reparem que as cores estão aparecendo aqui, né? Então a gente consegue saber pela cor o que é entrada, o que é ênfase e o que é saída, e a gente consegue saber qual é o objeto referente a eles, ó, pelo nome. Olha lá, título 1, microcamp e imagem. Título 1, microcamp e imagem. Então vocês conseguem identificar os objetos pelo nome deles. E as cores é o tipo da animação, né? Essas barrinhas coloridas aqui, ó, referente às animações, né? Verde, amarelo e vermelho. Elas são a duração da animação, e é isso que eu queria mostrar para vocês melhor, porque toda animação que você coloca, gente, ela é configurável, tá? Ou seja, se você acha que uma animação está muito rápida, por exemplo, ó, se eu estou achando que a animação de entrada desse título está muito rápido, eu posso vir aqui, ó, e diminuir. Olha lá, início, 0 segundos, esse 1 segundo ali é o diferencial dele, ó. Se eu arrastar aqui e aumentar, olha lá, a gente pode configurar isso. Vou colocar aqui, por exemplo, 3. E olha a diferença que vai ter agora, ó. Reproduzir. Olha o tempo que ele levou para poder aparecer o objeto. Entenderam? Porque agora está mais lento. Então, se você achou que estava muito rápido a animação, a gente conseguiu agora demorar mais um pouquinho aqui, apenas arrastando. Poderia fazer isso de um jeito melhor? Poderia. Aqui, ó, na guia animações, grupo intervalo, nós temos aqui a opção de duração. Então, aqui você consegue mudar o tempo que você quer ou simplesmente arrastando. Eu, particularmente, prefiro arrastar porque leva menos tempo, né? É mais prático do que você vir aqui e ter que ficar digitando e tal. Lá no dia a dia, né, na hora de você trabalhar com isso, é muito mais rápido você simplesmente clicar, vai clicando, ó. Tem que aparecer essa setinha aqui, tá, gente? Ó, essa daqui. Se por acaso aparecer essa daqui, ó, isso aqui não é aumentar a duração não, tá? Isso aqui, ó, é o atraso dele. Olha só o que aconteceu aqui com o atraso, ó, aumentou. Então, quando você clica dentro da barrinha e aparece essas duas setinhas ali, isso aqui significa que você está mudando o tempo de atraso dele. O que significa atraso? É o tempo que você quer que ele demore para poder iniciar a animação. Ou seja, se você quer um tempo de intervalo entre a animação de entrada com o de ênfase, ou de ênfase para saída, ou por assim vai, você pode fazer com que ele demore um pouco para poder iniciar a animação, fazendo aqui no atraso. Ó. Então, ou você mexe por aqui, ou por aqui. Ó. Clicou e arrastou, pronto. Olha lá. Aqui no caso, por exemplo, eu fiz com que a ênfase do subtítulo demore 1 segundo para ser iniciado. Ou seja, quando chegar a vez do objeto do subtítulo para poder fazer a animação de ênfase, ao invés dele reproduzir na hora, ele vai demorar 1 segundo até que seja reproduzido. Tá certo? Então, não pode esquecer disso não. Dentro você muda o atraso e aqui bem no cantinho, ó, você muda a duração. Vou colocar aqui, por exemplo, 4... Eita! Vou colocar 5 segundos. Pronto. Vou aumentar aqui a largura desses, poderem ver melhor. Aqui. Beleza, gente? Então, é isso. Ó. Corzinha para identificar, largura, e aqui vocês conseguem ajustar duração e atraso. Uma última coisa para poder configurar aqui é a respeito do como você quer que ele seja reproduzido. É clicando? É automaticamente?
é após o anterior, é junto com o anterior, ou seja, se você quer que a animação de entrada do título seja iniciada logo após um objeto anterior, a gente pode mudar isso aqui, ó, na opção iniciar. Geralmente fica com essa opção aqui ao clicar, ó, a gente vai clicando no slide e ele vai passando objeto por objeto, animação por animação, ele vai seguindo essa ordem aqui, ó, animação por animação. Mas a gente pode mudar, a gente pode fazer com que a animação seja reproduzida com o anterior ou após o anterior. Exemplo, vou pegar aqui como exemplo o subtítulo. Ó. Eu quero que a animação de ênfase dele seja iniciada junto com a animação de entrada do mesmo objeto. Então, o que eu faço aqui? Aqui, ó, com o anterior. Para o imagem agora, vou colocar aqui, ó, após o anterior. Esse após o anterior aqui é o mais indicado, tá? Porque ele vai sempre esperar o objeto anterior terminar de reproduzir para poder passar para ele. Então, esse aqui é sempre mais indicado. E olha o que está acontecendo aqui, ó. Repare que assim que eu coloquei a opção de após o anterior, apareceu essa linha aqui, ó, diferenciando justamente o que a gente quer, que ele inicie sempre depois de finalizar a animação anterior. Não é o que está acontecendo aqui, né? Olha só, aqui está acontecendo o quê? Os dois estão reproduzindo ao mesmo tempo. E não é o que a gente quer. A gente quer que ele reproduza só depois. Então, o que a gente faz? Colocamos aqui, ó, para cada um deles a opção após anterior. Olha lá o que está acontecendo. Agora sim ele está separando. Ó. Após anterior. E olha lá. Esse é o procedimento correto, tá? Ó, sempre após o anterior. Beleza? Esse reloginho aqui fala justamente isso, ó, após o anterior. Evitem, galera, de deixar essa opção de mouse aqui habilitada, tá? Porque isso está dizendo que você tem que clicar, você é obrigado a clicar no slide para poder passar as animações. E aí já pensou? Você vai estar lá explicando a sua apresentação lá no trabalho, na escola, onde for, e ter que ficar clicando ou apertando a tecla do teclado, né, para poder passar. Então, isso aqui é meio que sem praticidade para a gente. Então, deixe sempre no automático, com esse reloginho aqui. E aí é só trabalhar com essas 3 opções para isso. Ou pelo painel, que eu acho mais vantagem, né? E como é que eu faço para trabalhar com o painel, nessa parte aqui de após o anterior, com o anterior, ao clicar? É só vir aqui, ó. Vocês podem clicar nessa setinha aqui e escolher justamente o que vocês têm aqui em cima. Para todos eles tem a setinha. Só vocês clicarem na animação que você quer configurar. E aqui nós temos a setinha para poder escolher. No caso aqui vai ser após o anterior. Olha lá. Certo? Dúvidas? Acho que não, né? Vamos continuar então? Para a gente poder reproduzir isso tudo, a gente poderia dar um F5, né? Eu já falei. Mas antes disso, olha só. Aqui na guia transições, que é o que a gente usou para poder iniciar uma apresentação de slide, né? Para poder dar esse efeito aí de transição, sempre de um slide para o outro. Isso também é configurável, tá? A gente pode configurar, por exemplo, a duração dele. Viram como é que esse efeito está muito demorado? Olha só. Está aqui dizendo que ele está levando 6 segundos para poder ter esse efeito de transição. E fica muito demorado assim. Vamos colocar então no máximo uns 3 segundos. E vamos ver se fica melhor. Olha lá. Fica bem melhor, né? Fica bem mais rápido. Fica bem mais fluido a apresentação assim. Outra coisa que eu expliquei também que é bem importante é essa parte aqui, ó. Não adianta nada você configurar as animações para que passe automaticamente, para que tire esse mousezinho aqui, se você não tirar aqui também na transição. Se você manter essa opção aqui de ao clicar com o mouse, ó, os efeitos de transição de passagem de um slide para o outro só vai acontecer se você clicar. Mesmo se você tiver com essa opção aqui marcada de após, no automático, né? Se tiver com essa opção de cima marcada também, ele não vai deixar. Só vai deixar se você clicar. Então, é fundamental você sempre desmarcar essa opção e marcar só a de baixo. E aí você escolhe quanto tempo você quer que ele leve até que ele passe para a próxima transição. 5 segundos? 10 segundos? Cabe a vocês aí a calcular, né? O tempo necessário para a pessoa ler. Tanto a pessoa ler como você apresentar. Você vai precisar apresentar o seu conteúdo lá do slide. A pessoa vai precisar ler tudo, entender, para depois sim o PowerPoint passar automaticamente. Então, tudo isso tem que ser calculado por você, né? Você vai testando aí o tempo que você acha que é necessário e aí coloca aqui. Para o nosso caso, para o nosso exemplo, eu tinha colocado 5 mesmo, tá de bom tamanho, 5 segundos. Vamos deixar assim. Ok, galerinha? Deu para entender essa parte de animação, transição e tudo mais? Acho que deu, né? Alguma dúvida com relação aqui aos painéis? Me falem aí. Tá de boa?
Fala aí com o papai. Eita, mas o que é isso, Duda? Que imagem? É mole, gente. É eu, hein? Violência. E aí, tá de boa? Falem aí comigo. Raquel, Eduardo, Andriele, Duda, Gabriel. E aí? Eu entendi. Entenderam mesmo? Se tiver alguma dúvida, gente, é só falar. Suave. Posso continuar então? Então, beleza. Então, olha só. Sabendo de como agora trabalhar com painel de animação, uma última coisa que eu quero passar para vocês aqui com relação a ele é o seguinte, com relação à ordem, tá? Porque se eu quisesse, por exemplo, pegar a animação de entrada do título e colocar ela mais para baixo, a gente poderia, ó, era só clicar e arrastar. Olha aqui o que eu estou fazendo, ó. Aqui eu estou especificando que a animação de entrada do título só vai acontecer depois de acontecer todas essas daqui, ó. Depois que entrar o subtítulo, entrar a imagem, enfatizar o título, enfatizar o subtítulo, ele aí sim vai iniciar a entrada do título, tá bom? Então, vocês conseguem simplesmente clicando e arrastando aqui, ó. E aí você consegue mover. É indicado isso? Claro que não, né? O certo é você manter sempre a ordem que você inseriu as animações, mas caso você lá na pressa, né, na correria, e pode acontecer isso, tá? Falo por experiência própria, que você lá na correria tá inserindo lá as animações nos slides, e depois você percebe que você trocou a posição, colocou uma animação em um objeto que era para ser antes ou depois, é só você vir aqui, observar a sequência que está e ir consertando, clicando e arrastando. Tá? Então, por exemplo, ó, confundi tudo aqui, né? Ó, já espalhei tudo aqui. Tem como eu consertar isso tudo de novo? Ou eu vou ter que ficar desfazendo que nem maluco? É só vocês consertarem do mesmo jeito que nós fizemos antes. Ó. Eu primeiro vejo aqui a ordem que está. A gente sabe que o que entra é o verde, né? Então, tudo que for verde, já de início a gente sabe que tem que ficar logo aqui no primeiro. Tudo que for ênfase, que é amarelo, tem que ficar logo após os verdes e os vermelhos no final. Então, é só posicionar desse jeito. Então, ó, título, subtítulo e imagem. Essa é a ordem certa. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar o título, a entrada do título, né, verdezinho, vou arrastar para cima. Vou pegar a entrada do subtítulo, que é esse verde aqui, ó, microcampo subtítulo, e vou colocar logo abaixo do título. A entrada da imagem, ó, verdezinho, logo abaixo do subtítulo, e pronto. Já organizei as animações de entrada para todos os objetos. Vou fazer a mesma coisa para ênfase. Ó. Enfatizou o título, vai enfatizar agora o subtítulo e vai enfatizar a imagem. Pronto, já foi organizado. E agora é só organizar as saídas. Vai sair primeiro o título, depois o subtítulo e por último a imagem. Olha como é que é extremamente fácil usar o painel. Vocês poderiam fazer isso pelos números aqui também, tá? Só que é muito mais complicado, porque se você não fizer do jeito certo, se você não clicar certo na posição, você pode acabar fazendo cagadinha aí. Então, é melhor trabalhar pelo painel. Ok, galerinha? Com relação à configuração de inserção, já falei. Então, essa parte aí de iniciar uma animação com o anterior, após o anterior, né? Por aqui, ó, ou por aqui. Então, fica aí a critério de vocês. Eu, particularmente, gosto de trabalhar sempre por aqui. Vamos continuar? Então, ó, vamos agora dar sequência. Eu vou inserir um outro slide aqui, cadê? Eu vou colocar aqui, vou colocar logo após o sexto. Ó. Aqui no Design App, nós temos o módulo, né, que a gente vai aprender, Adobe PhoneGap e as imagens dele. Só que logo abaixo dele nós temos o slide de fim. Só que antes de ter esse slide de fim, eu quero inserir mais dois tipos de slide diferentes que eu queria trabalhar com vocês hoje. Que é referente ao quê? Ó. Vou clicar aqui nele e vou iniciar um novo slide. Mesmo esquema, né? Página inicial, novo slide e aqui eu escolho a estrutura que eu quero. Lembrando que se eu clicar aqui no botãozinho de novo slide, ó, ele já insere um slide com o mesmo layout do slide anterior, ou seja, se o slide anterior era título com duas caixas de conteúdo, vai ser a mesma coisa aqui também, título com duas caixas de conteúdo. Só que não é o que eu quero. Eu poderia muito bem trocar o layout dele aqui, como eu já expliquei para vocês, né? Poderia vir aqui e colocar ó, somente título, poderia colocar título e conteúdo, poderia colocar o que eu quisesse, mas a gente perde tempo assim. É muito mais fácil a gente já criar um novo slide com o layout que a gente quer.
E é esse que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou apagar ele. E eu vou inserir um novo slide já com o layout que eu quero. Então, como é que eu faço isso? Ó, setinha. E aí eu escolho. Eu quero, então, aqui para esse caso, título e conteúdo. Pronto. Olha como é que é bem mais rápido, né? Muito mais prático assim. E nesse slide, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, um título de estatística de venda dos vendedores. Ou seja, os vendedores aqui do curso, né? Lembrando que a gente está fazendo uma apresentação, gente, referente ao nosso curso Microcamp Bom Sucesso, né? Então, tudo relacionado à nossa empresa, à nossa escola, a gente está fazendo uma apresentação para isso. Primeiro a gente apresentou os cursos disponíveis, pacote Office, design gráfico, tudo que vocês vão aprender aqui ao longo das aulas. E agora nós iremos colocar aqui, por exemplo, ó, a estatística de cada vendedor, ou seja, os vendedores que atendem as pessoas, né, para poder vender os cursos, vender as apostilas, livro e tudo mais. Quanto que esses vendedores venderam e fizeram a matrícula de alunos por meses? É isso que a gente precisa fazer aqui. Só que todos que fizeram o curso de Excel lembra que quando se trata de estatística, quando se trata de apresentação de conteúdo, comparação de valores e tudo mais, a gente trabalha com gráficos, né? Lembra lá do curso de Excel, bem no finalzinho, né? Se eu não me engano, foi na penúltima ou última aula que a gente viu sobre gráficos. E a gente pode trabalhar aqui com isso também. Como? Olha aqui, ó. Na mesma maneira que a gente inseriu uma imagem na aula passada, ó, imagens, lembrando que tem imagens e imagens online, né? Se a gente quiser pegar direto da internet, é aqui. Se a gente quiser pegar do computador, é aqui. Tem como pegar vídeos também, ó, vídeo da internet, do YouTube ou do computador, tudo por aqui. Mas aqui a gente vai ver mais para frente. Eu quero, a princípio, trabalhar com gráficos. Então, olha aqui, ó, gráficos. Clico nele. Escolho qual é o tipo de gráfico que eu quero. Eu não vou nem perder tempo explicando sobre isso aqui, né, porque a gente já viu isso aqui lá no Excel, quando a gente aprendeu sobre gráficos. E eu vou usar aqui, para poder facilitar para vocês, não dificultar tanto, eu vou usar o mesmo tipo que a gente usou lá na aula de Excel, que foi o quê? A opção de colunas. Lembra que eu expliquei a diferença de cada um deles, né? Colunas agrupadas, empilhadas, o que acontece com cada uma delas. Então, eu não vou nem perder tempo falando sobre isso. Eu vou colocar aqui o colunas 3D agrupadas, que é aquele que fica mais bonitinho, né? Mais formoso, mais estiloso. E vou dar OK. O interessante de você trabalhar com gráficos no PowerPoint, galera, é que ele vai integrar com o Excel. Olha que doideira, ó. Vou dar OK aqui. Olha o que ele vai fazer. Ele vai manter o PowerPoint aberto, só que ele vai abrir também, olha só, uma janelinha do Excel aqui na frente. Bem legal, né? Porque assim você consegue ter uma praticidade maior na hora de manipular os dados que você quer. Porque é muito mais fácil você trabalhar com dados em forma de tabela e ele já ir integrando isso com um gráfico. Não é verdade? Lembra que a gente viu isso lá no Excel? A gente pode apresentar os dois de uma vez só. Então, ó, já aqui na tabelinha do Excel, a gente pode mudar os dados. Reparem que esse título aqui, ó, esses títulos aqui, série 1, série 2, série 3, é referente às legendas. Ó. Então, se você quiser aplicar legendas para o seu gráfico, é só trocar esses nomes aqui. Esses daqui em colunas, categorias, é referente ao eixo X, são os dados do gráfico, né, referente ao quê? A vendedores, a pessoas, a objetos. Do que se trata esse gráfico? De que tipo? Então, a gente muda por aqui. E aqui são os valores, né, que obviamente vocês já entenderam. Vamos começar então? Se eu estou querendo trabalhar aqui, ó, com estatística de venda dos vendedores, primeira coisa que eu preciso saber são quem são esses vendedores. Então, vou colocar aqui o nome deles. Categoria 1, porque eu quero que o nome deles apareça aqui, né? Lembra lá que a gente viu sobre isso. Sempre quando tiver nomes, tem que ser no eixo X, que é aqui embaixo. Sempre que for valores, tem que aparecer no eixo Y. E tudo que for legenda é no eixo Z. A gente viu tudo isso lá na aula de Excel. Então, é justamente aqui, ó, eixo Z, eixo X e eixo Y. Tá bom? Então, aqui no eixo X, ó, eu vou colocar o nome dos vendedores, vou colocar o Joãozinho, vou colocar também o Pedrinho, o Luizinho e o Sunda, que eu gosto dele. Opa, aí. Joãozinho, Pedrinho, Luizinho e Sunda. Tá aí.
Vou agora trabalhar com a legenda, ó, o eixo Z. Para a legenda vai ser referente aos meses, tá? Então eu vou colocar aqui janeiro, fevereiro e março. São os 3 meses aí que eu quero trabalhar com a estatística deles, para ver se está bem, se está ruim, se estão vendendo bem, se estão vendendo mal e por assim vai. Aí. Os valores, deixa eu ver. Eu vou colocar aqui, como cada matrícula de aluno, né? A pessoa vem, fala com o vendedor, ele conversa com a pessoa e vende o curso para ela. Aí ele vai lá e paga uma taxa de matrícula, né? Vamos supor que essa taxa de matrícula seja, sei lá, R$50. R$50 no mês de janeiro, né? Aí no mês de fevereiro ele vendeu a 75. No mês de março ele vendeu a 40. E por assim vai. Pedrinho vendeu a 80. Aqui a 75 também. E aqui a 50. O Luizinho, 80. Opa, 75 não. 90 e 50. 85, 50 e 80. Pronto, está aí. Vou deixar desse jeito aqui. Agora, olha só, gente. Presta bem atenção no que está acontecendo com o gráfico, hein? A princípio, para vocês, parece que está tudo direitinho, né? Parece que deu tudo certo, está tudo funcionando. Só que tenta reparar em alguma coisa que não está tendo muita lógica, não está tendo muito sentido na parte de interpretação dos dados. Será que tem alguma coisa aqui nos gráficos? Nos gráficos, tá, gente? Não é na tabela, não. Na tabela está dando para entender perfeitamente, mas olha no gráfico. Dá para a gente entender, por exemplo, quem foi que vendeu mais ao longo dos meses? Dá uma boa olhada aí. Pergunta. Se eu quisesse saber quem foi que vendeu mais no mês de fevereiro, lembra que a gente fez essas perguntas lá no módulo de Excel, quando a gente viu sobre gráficos? Vocês conseguiriam responder de boa, mas nessa situação aqui em específico, daria para a gente saber quem foi que vendeu mais no mês de janeiro, por exemplo? Dá uma olhada aí. Ó, olhando para a legenda, ó, janeiro é uma cor verde mais clara. Então, o Joãozinho, ó, Pedrinho, Luizinho, Sunda, quem foi que vendeu mais no mês de janeiro? Hã? O Sunda, né? Quem foi que vendeu menos no mês de março? Joãozinho. Quem foi que vendeu mais no mês de fevereiro? Tá vendo? Então, a gente consegue ter uma praticidade maior na hora da gente comparar esses valores aqui, não é verdade? Reparem também que se eu trocasse esses eixos, daria a mesma coisa. Ó. Se eu colocasse esses meses aqui do lado e o nome dos vendedores aqui em cima, a gente também iria conseguir identificar os valores, só que ficaria provavelmente mais confuso, né? Então, se a gente quiser deixar com maior praticidade a parte de interpretação, a gente pode manter desse jeito aqui, os meses sempre no eixo X, os nomes deles, né, na legenda e os valores no eixo Y, tá? E é isso que eu queria passar para vocês. Ó. Se a gente fosse trocar aqui, olha o que iria acontecer. É isso que uma coisa que muita gente aí sente dificuldade na hora de trabalhar com gráficos. Vou colocar também abril só para não deixar vazia essa parte aqui. Olha lá. Olha só aqui agora, ó. Temos aqui os meses no eixo X e o nome deles no eixo Z. Vai dar a mesma coisa. Por exemplo, se eu quisesse saber quem foi que vendeu mais no mês de março. Quem foi que vendeu mais no mês de março? Me fala aí. Tá vendo como é que vocês demoraram um pouquinho mais para entender essa parte? Por quê? Por causa da disposição dos valores, gente. Então é isso que eu falo. Dependendo de como você dispor o seu conteúdo na tabela, vai diferenciar na hora da pessoa interpretar no seu gráfico, tá? Então tem que testar isso. Não tem uma fórmula padrão, tá? Não dá para falar para vocês que é sempre daquela maneira, com os meses aqui em cima e os nomes aqui do lado. Ou seja, os meses no eixo Z e
aqui o nome dos vendedores no eixo X. Não, porque para cada tipo de situação, para cada tipo de gráfico, vai ser uma organização diferente. Se fosse um gráfico de pizza ou de linha, que, né, a gente viu lá no curso de Excel, provavelmente a estrutura seria diferente. Tá? Então, vocês têm que testar. Vai dispondo os objetos, os conteúdos e vai vendo se a pessoa vai conseguir entender melhor desse jeito. É a única maneira que vocês têm aí de ter certeza que a pessoa vai conseguir entender de boa o seu gráfico. Ok? Então, aqui no caso, nós vimos que daquela outra maneira estava melhor, com os meses aqui em cima, né, na legenda. Então, vou trocar aqui de novo. Opa! Vou usar aquele macetezinho que a gente aprendeu, né, de auto-preenchimento, que eu não sou bobo nem nada. E vou voltar aqui de novo com os nomes. Joãozinho, Pedrinho, opa, Luizinho e o Sunda. Vai falar comigo, cara? Vai com nós. Deu ruim aí? O que houve? Desligou? Ih, deve ter entrado em modo de hibernação. Aperta de novo no botãozinho de ligar. Em cima. Não está piscando aí. Beleza, gente? Então, ó, desse jeito fica muito mais fácil, né? Então, ó, terminei aqui de trabalhar com a minha tabela. Outra coisa aqui que é muito importante. Se vocês quiserem, vocês podem acrescentar mais aqui, tá? Como é que a gente faz isso? Ó, se eu quisesse colocar mais meses ou mais nomes, você não é obrigado a ter só isso aqui. A gente pode muito bem estender mais isso. Ó. Então, por exemplo, quero colocar até maio. Então, vem aqui abril e depois maio. Eita! Reparem que ele já está estendendo aqui para a gente. Aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Aqui a mesma coisa, ó, Sunda. Vou colocar aqui também o Carlinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, só esse aqui tá bom. E pronto, olha lá. Temos aqui agora mais uma coluna para o Carlinhos. Copiei e colei. E aqui, deixa eu ver, colocar no, tá tudo diferente. 90, 80, 75, 50. Pronto. E aí, galera, terminando, é só fechar. Fechei o Excel e tá aí o nosso gráfico bonitinho. Bem fácil de trabalhar com ele, né? Por quê? Porque a gente também tem integração com o Excel. Se nós não tivéssemos essa integração aí com o Excel, ficaria muito mais complicado de trabalhar com ele. Vou colocar aqui um título também para o gráfico, ó. Lembrando que é o mesmo procedimento, tá? Que a gente viu lá no Excel, é só clicar em mudar. Vou colocar aqui a mesma... Se bem que como a gente já tem o título do slide aqui, ó, não precisaria ter no gráfico também, né? Porque, olha, o que vai acontecer se colocássemos? Ficaria meio redundante, na verdade. Estatística de vendas dos vendedores. Para que eu vou ter dois títulos iguais? Eita, o que eu fiz aqui? Tá vendo só? Tenho dois títulos iguais, então ou você apaga o de cima ou apaga o de baixo. E para apagar vocês sabem, né? Só clicar aqui na borda, ó, e deletar. Tá aí. Aumenta aqui mais ele. Largura, altura. Lembrando, galera, que aquele procedimento de alterar a estrutura do gráfico e a formatação dele é exatamente a mesma lá do Excel. Quero mudar a estrutura, ou seja, a posição dos eixos. Aqui, ó, layout rápido. Lembra que nós vimos sobre isso? Que eu até falei que esse layout 5 aqui é o que eu mais gosto, né? Que é o mais organizado, porque você tem a possibilidade de trabalhar tanto por tabela, que é o que aparecia lá para a gente no Excel, quando a gente estava organizando os dados, como também de forma de gráfico. Ó. Só que, por consequência, você não tem muito espaço assim, né? Você tem um espaço pequenininho aqui para as colunas. Então, quer ganhar mais espaço? Aí você vai ter que usar um outro layout para isso. Então, podemos trabalhar com layouts diferentes, ó, estruturas diferentes para o nosso gráfico. Olha lá. Tá? No caso aqui, deixa eu ver, vou colocar essa daqui. Vou colocar essa por quê? Espera aí. Vou colocar essa daqui por quê? Porque a ordem que está disposto os objetos está mais espaçado, está mais nítido para as pessoas poderem enxergar, tá? Tanto é que, ó, a legenda veio aqui para o canto, a gente ganhou mais um espaço para baixo. Então, vocês têm que pensar nisso também.
a gente aproveitou esse vãozinho que estava vazio aqui, ó, para poder colocar a legenda. Então tem todo esse contexto aí, esses procedimentos para vocês poderem ganhar espaço, porque quanto maior for, mais fácil da pessoa poder enxergar, né? Ainda mais se o espaço for muito grande. Se você estiver num salão, se você estiver numa sala muito grande, a pessoa que estiver lá no fundão não vai conseguir enxergar muito bem. Então, você tem que deixar o maior possível. Beleza, gente? Com relação à formatação também, ó, lembra que a formatação do gráfico é aqui, estilos de gráfico. Só que aqui em estilos de gráfico, a gente tem os temas prontos, né? Que é a mesma coisa que a gente viu para o tema aqui dos slides, ó, é um conjunto de formatação. Só de eu colocar o mouse em cima aqui, ele já muda, olha lá, ó. E como ele é um conjunto de formatação, ele muda tudo. Ele muda o fundo, muda a cor das colunas, do texto, dos valores, olha lá. Tá? Aplica efeitos também, né? Beleza? Vou colocar aqui então, deixa eu ver. Vou colocar isso aqui, que é mais bonitinho. Ele dá esse efeito de extrusão aqui, ó, de perspectividade, para ficar como se fosse em 3D, né, as colunas. E tá aí. Só que reparem que esse efeito, esse estilo aqui, ele voltou com a legenda aqui para baixo, né? Então o que que a gente faz? Layout rápido e colocamos para cá. Só que se eu quisesse fazer isso de forma com que eu não perdesse aquele efeito que a gente aplicou agora, esse aqui, ó, se eu colocasse esse aqui de novo, cadê? Esse aqui, eu até consigo voltar com a legenda aqui para a direita, mas se a gente não quiser trabalhar com essa forma assim de tema automático, de layout automático, a gente pode fazer de forma manual. Lembra como é que a gente faz para trabalhar com esses objetos de forma manual? Pegar esse eixo Z aqui e colocar para a direita, ou para baixo, ou para cima, ou para a esquerda. Pegar esse eixo X, que são os nomes dos vendedores, e colocar para o lado, ou para cima, ou para baixo. Lembra que a gente consegue configurar isso tudo, né, galera? Através daqui, ó, adicionar elemento de gráfico. Todas as opções que você tem no seu gráfico está aqui. Como, por exemplo, ó, os eixos. Ó, nós temos eixo tanto horizontal como principal. Se eu tirar os dois, ó, eu vou tirar o horizontal, por exemplo. Cadê o nome dos vendedores? A gente tirou. E a gente tirou aquele eixo X, né? Que é o que ele chama aqui de eixo horizontal. Eixo X, eixo horizontal é a mesma coisa. Assim como o eixo Y também, né? Que seria esses valores aqui, ó. Se eu quiser tirar esses valores, que é o eixo Y, a gente vem aqui nos eixos e tiramos o eixo vertical. Ah lá, pronto. Saiu os valores. Tá? Não vou continuar, tá, galera? Não vou me aprofundar nisso aqui, porque a gente já viu isso aqui bastante lá no curso de Excel. Vocês sabem do que eu estou falando, então vou deixar quieto. Legenda é aqui, tá? Ó, legenda, a gente pode colocar na direita, superior, olha lá, esquerda, embaixo. Então você tem total liberdade de mexer com cada pedacinho dos objetos desse gráfico. Podemos tirar também a legenda, né? Não é indicado. Vou deixar à direita mesmo, a gente poder ganhar esse espaço aqui. Tá, gente? Então, formatação e estrutura de gráfico, mesmo esquema lá do Excel, não muda nada. Vamos continuar? Próximo slide agora, ó. Vou colocar logo aqui animações para ele, ó. Animar aqui o título primeiro, mesmo esquema, né? Ele vai entrar surgindo o título, sendo que vai ser da esquerda para de cima para baixo, ó. De cima para baixo, pronto. Depois de entrar com o título, eu vou entrar com gráfico. Sim, galera, vocês podem animar qualquer coisa, tá? Pode ser vídeo, pode ser animação de gráfico, de smart art, o que você quiser. Colocar, por exemplo, flutuar, fica mais interessante. Ah lá, show. Beleza. Vou enfatizar agora o título, né? Lembrando que não é obrigatório, mas só para nível de aprendizado mesmo. Um vai e venzinho. Agora reparem, galera, que quando eu clicar aqui agora no gráfico e vier aqui na opção de enfatizar, reparem que muitas das opções que nós temos de enfatizar não está habilitado. Isso aqui é porque tem certos tipos de objetos que algumas animações não são habilitadas, né? Ele não consegue reproduzir, mas outras vai ter, ó, vai e vem, rotação. Vou colocar, por exemplo, pulso. Aí. E agora eu vou sair com eles. Também não é obrigatório, vamos colocar só para nível de aprendizado. Sair aqui, diminuindo, e o gráfico vai sair em forma de barras. Aí. Pronto. Uma vez que eu tenha com as animações inseridas, eu vou configurar elas agora, como? Através do painel de animação, né? Aqui, ó, painel de animação. E aí é só fazer aquilo que você já sabe.
Eu quero que cada uma dessas animações inicie após a anterior, nunca na mesma hora, sempre após. Então, já sabe, ó, setinha, após o anterior, após o anterior, após o anterior, após o anterior, tudo após o anterior. Tá aí, certinho. Quero configurar também o tempo, quero que essas animações sejam mais lentas, está muito rápido, eu quero deixar mais lento. O que a gente faz? É só aumentar, né? Aqui na setinha, ó, nessa aqui, aumentamos, vou colocar 2 segundos para todas elas. Aqui, 2 segundos. Essa aqui do reservado, eu vou colocar 5, porque senão vai ficar muito lenta, 2 segundos para o reservado. Até porque cada tipo de animação tem uma duração diferente, né, galera? Então, se você colocar muito pouco, pode ser que ele fique diferente. Então, para esse aqui eu vou colocar 7. E tá aí. Lembrando que se quiser trabalhar com atraso, é só clicar dentro dele e arrastar, né? Olha lá, ó. A gente vai demorar isso tudo de segundos aí para poder iniciar essa animação. Não é indicado, tá? Não é indicado você colocar animação de atraso, porque isso vai deixar muito lenta a sua animação, vai ficar muito arrastado. Então, deixe sempre zerado esse atraso aqui. Trabalhamos só com o início da animação e a duração dela. Acabou. Esse atraso aqui é só se sentir extrema necessidade mesmo em alguma situação aí, tá? Então, ó, fiz aqui a ordem certinha, fiz aqui a configuração do tempo e fiz também a configuração da ordem que será iniciada a animação, né, que vai ser sempre após o anterior. Acabou. É só isso que a gente faz de configuração de animação. Beleza? Transição de slide. A gente não chegou a mexer nisso, né? Então, ó, vou escolher uma transição para esse slide aqui que seja interessante. Vou colocar, por exemplo, aqui, deixa eu ver. Colocar esse aqui de vento. Olha lá. Isso aqui é legal. E pronto. Vou fechar aqui o painel de animação e acabamos para esse slide aqui. Aí, as numerações direitinho. Ok. Vamos para o próximo? Vou inserir um novo slide aqui agora. Também com título e conteúdo. E o que vai ter nesse slide, gente? Vai ter nesse slide aqui o organograma da nossa empresa. Para quem não sabe o que é organograma, gente, é a hierarquia da empresa. Ou seja, o que vem primeiro? Qual é o cargo que vem primeiro? É o diretor da escola? É o presidente? É o supervisor? E depois dele, vem quem? Vem o gerente? Depois os assistentes? E por assim vai. Então, a gente vai colocar isso aqui agora. Será o organograma hierárquico da empresa. E como é que a gente faria isso? Como é que a gente faria para especificar a hierarquia da empresa? Através de uma ferramenta muito utilizada, gente, chamada de Smart Art. Para quem não sabe o que é Smart Art, olha só. Se escreve assim, ó, Smart Art. Para quem não sabe o que é Smart, é esperto. E arte todo mundo já sabe, né? Arte. Então, nada mais é do que uma arte esperta, ou uma ilustração esperta. E o que seria uma ilustração esperta, uma arte esperta? Seria isso aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, inserir um elemento gráfico Smart Art, é esse botão aqui. Clicando nele, ele vai me dar uma janelinha com várias e várias opções de Smart Art diferentes, ó. Temos aqui Smart Art para criar uma lista, um processo, ciclos e hierarquia, ó, que é o que a gente quer, né? Relação, matriz. Então, para cada tipo de situação que você quiser, você pode criar um Smart Art diferente. Quer criar um processo de fabricação de um produto, né? Por exemplo, você está criando uma apresentação para uma fábrica aí que produz roupas, né? Ou comida. Se você quer especificar o passo a passo do processo de fabricação dessa roupa, você tem aqui, ó, o Smart Art Processo. E aí você tem o processo aqui direcional, com as setinhas, né? Depois de um passo, ele vai diretamente para o outro, vai para o outro, vai para o outro. Se você quer um processo que não tenha ciclos, que não tenha direção, você pode colocar também, ó. Tem várias opções aí que vocês podem colocar isso. Essa aqui, por exemplo, olha lá. Aqui você não está especificando
diretamente qual é a ordem do processo. Você vê que tem uma ordem de processo, mas ele não é direcional. Ele não está apontando para um processo específico, ele só está interligando os processos para você. Então, tem essas opções aí também. Mesma coisa aqui em ciclo, ó. Se você quer trabalhar com ciclos direcionais, ó, um direcionando para o outro, assim como se você quiser também um ciclo que não seja direcionado, ó, ele só interliga um ciclo com o outro. Então, para cada tipo de situação, você pode escolher um aqui diferente. E o que você consegue fazer aqui, galera, é o termo de praticidade, porque o tempo que você levaria criando essas formas aqui manualmente, ou seja, o tempo que você levaria criando esses retângulos, um por um, do jeito que a gente aprendeu lá no Word, né? Criar retângulozinhos, formatar eles, criar esse círculo aqui para interligar esses retângulos. Olha o tempo que você levaria criando isso. E já aqui não, aqui com apenas um clique, pronto, você já criou todas essas formas aqui. O tempo que você levaria desenhando esses retângulozinhos aqui, desenhando essa caixa de texto, esse círculo aqui, tudo, você já tem prontinho, basta clicar. Tá? Então, por isso que ele é inteligente, ele já cria para você. E ele é mais inteligente ainda, que ele já consegue identificar, ó, o conteúdo que você for colocando aqui do lado. Esse painelzinho de texto que está aqui não é à toa, tá, gente? Eu falo isso porque tem muita gente que ignora esse painel. Tem muita gente que prefere digitar na própria caixa, e não é o correto, tá? Porque se você fizer isso, você perde 50%, por assim dizer, da inteligência do Smart Art. Porque ele precisa que você cadastre nesse painel aqui, ó, para ele poder fazer os procedimentos que ele tem que fazer, tá? Para ele poder fazer a estrutura que ele tem que fazer, conforme você for preenchendo. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Vou deletar, porque não é isso que a gente quer. A gente quer um organograma de hierarquia. Então, vamos lá. E eu vou escolher aqui qual que eu quero, ó. Hierarquia. Podemos escolher qualquer um desses daqui, tá, galera? Porque qualquer um desses daqui é referente ao que a gente quer, né? Ter lá o diretor, o supervisor, gerente e tudo mais. Mas para que fique bonitinho, a gente pode colocar esse aqui, ó. Que a gente pode colocar presidente, logo abaixo do presidente o diretor, logo abaixo do diretor os gerentes e por assim vai. Só que reparem que esse do lado aqui, a gente tem um extra, que é o quê? A gente colocar o nome de cada vendedor. Ou de cada vendedor não, de cada área, né? Ah, se esse aqui é o presidente, a gente pode colocar o nome do presidente aqui. Aqui é o nome do diretor, a gente pode colocar o nome dele. Tá bom? Então, para que fique melhorzinho, né, a gente pode estar colocando essa opção aqui. Mas, para a gente poder ter uma praticidade maior na hora de aprender, vamos deixar esse simplesinho aqui mesmo, para não ficar muito poluída a tela do slide. Então, vou dar OK. E tá aí, ó. O tempo que a gente levaria desenhando essas linhas aqui, ó, essas linhazinhas aqui, desenhando as caixas, com apenas 2 cliques a gente criou. Agora, olha o porquê que eu falo que não é interessante digitar na própria caixa, e sim no painel. Olha só, eu vou colocar aqui o primeiro cargo, que, né, sempre é o diretor da empresa. Aí, o diretor. Logo abaixo do diretor vai vir o assistente do diretor, o assistente dele. Poderia ter colocado presidente aqui e aqui diretor? Sim, mas tem escola que não tem presidente, né? Tem empresa que não tem presidente, tem só o diretor para baixo. E no nosso caso aqui vai ser assim, vai ser o diretor e logo abaixo o assistente desse diretor. Tanto é que esse retângulozinho isolado tá assim, galera, tá com essa setinha aqui, ó, para dizer justamente isso, que esse cargo em específico, que está diferente dos outros embaixo, ele é direcionado para o de cima. Valeu. Ele é direcionado para o de cima, ou seja, ele é exclusivo, ele atende exclusivamente para o de cima, tá? Ele não atende nenhum dos outros de baixo, só para o de cima. Então, é isso. Vamos para o próximo agora, ó. Abaixo do diretor, mas não necessariamente abaixo do assistente, tá? Isso eu quero que vocês entendam. Nós temos o gerente financeiro, por exemplo, ó, que vai mexer com a parte contábil da empresa, né? Só que esse gerente financeiro, ele não tem poder no assistente, assim como o assistente não tem poder sobre o gerente financeiro, porque o assistente trabalha exclusivamente com o diretor. Entendam isso, tá? Essa setinha é para dizer isso. Abaixo do gerente financeiro, nós teremos aqui o gerente também administrativo. E abaixo dele nós teremos um gerente também
de vendas. Tá aí. Olhando para o gráfico, olhando agora aqui para o Smart Art, galera, olhando aqui para a estrutura, reparem que esses 3 gerentes, eles não têm poderes uns sobre os outros, tá? Todos esses 3 aqui atendem ao diretor. Eles recebem ordens do diretor, assim como o diretor manda ordens para os gerentes. Mas o gerente financeiro não tem poder sobre o gerente administrativo, assim como o administrativo não tem poder para fazer qualquer coisa com o gerente de vendas, tá? São áreas separadas, só que as 3 atendem ao diretor. A minha pergunta para vocês agora é: e se eu quisesse criar agora uma área, um supervisor, por exemplo? Eu vou ter o supervisor de vendas, que é o cara lá que vai ficar supervisionando os vendedores, vai estar lá em cima, né, dos vendedores, cobrando eles direto. Ah, tem que vender, não sei o que lá. Eu quero criar esse cargo. Como é que a gente faria isso? Como é que eu faria para desenhar um cargo a mais aqui? Aí, no caso, galera, é que vocês vão ter que trabalhar com o painel. Como é que a gente faz isso? Ó, se eu estou querendo criar uma área que vai obedecer ao gerente de vendas, por ser um supervisor de vendas, né? Obviamente, se é um supervisor de vendas, tem que estar na área de gerente de vendas. Então, eu vou clicar nele, gerente de vendas. E se eu quero inserir um cargo a mais, eu tenho que apertar o Enter, tá? Ó, Enter e inserir um cargo. Só que reparem, galera, que esse cargo, ele não é subordinado a esses 3. Por quê? Porque eles estão no mesmo nível. Estão vendo que está no mesmo nível? Só que não é o que a gente quer, né? A gente quer que esse cargo aqui seja subordinado do gerente de vendas, ou seja, ele tem que ser um subnível do gerente de vendas. E como é que a gente faz isso? Uma coisa que muita gente sente dificuldade. Muito simples, com apenas uma tecla, galera. Tecla Tab. A tecla Tab, olha o que vai acontecer com essa bolinha aqui, ó. Assim que eu apertar o Tab, a bolinha vai para a direita e olha o que aconteceu com o retângulo. Ao invés dele ficar no mesmo nível, ele desceu. Olha que legal. Entenderam? Agora sim, com o Tab, o PowerPoint entendeu que esse cargo é um subnível do cargo gerente de vendas, porque você deu esse Tab. Se eu apagar esse Tab aqui, ó, só apertar a tecla que apaga, ó, ele volta para o mesmo nível. Ok? Então, Tab, e aqui eu vou digitar supervisor dos vendedores. Pronto. Vendedores. Aí. Ok, gente? Mesma coisa agora para o gerente administrativo. Ó, eu quero criar uma área que é o assistente administrativo. O próprio nome já diz, né? Ele vai ser um subnível, vai ser um subordinado do gerente administrativo. Então, clico aqui nele, aperto o Enter para inserir um novo cargo. Olha lá, inserir um novo cargo. E aperto o Tab para converter esse cargo em um subnível do cargo gerente administrativo. Beleza? Enter e depois Tab. Muito fácil, né? Estão entendendo, gente? Alguma dúvida? O povo que está aqui na sala, tá tranquilo? Até aí? Tá? Lu? Tá de boa? Então, beleza. Pessoal que está no chat aí, que tá fazendo de casa, tá tranquilo, galera? Me falem aí. Tá de boa? Tá? Tem ninguém dormindo aí não, né? Hã? Nossa, não entendi nada, mas tudo bem. Só entendi o... Tá de boa. Ah, tá. Beleza. Vamos continuar então, ó. Coloquei aqui o assistente administrativo, pronto. Mesma coisa agora para o gerente financeiro. Seria um novo cargo, converter em subnível. E agora eu vou colocar aqui o assistente de RH. Poderia colocar assistente contábil também, né? Vou colocar assistente de RH. Tá aí. E pronto, gente. Terminamos. Agora eu posso ocultar esse painel, ó. E pronto. Assim como eu poderia deletar também, tá? Se a gente quiser apagar algum, vocês sabem, né? É só ir apagando. Apaga, ó. Apaga tudo dele. Olha lá. Que ele tira a caixinha, tá? Só vocês apagarem tudo que ele apaga a caixinha também. Por isso que é interessante trabalhar com o painel, tá? Você tem uma liberdade maior em trabalhar aqui com os objetos. Vou voltar aqui. Aí. Vou ocultar então o painel dele. E tá aí, ó.
Mesmo esquema para formatar, galera. Mesma coisa que a gente fez lá no gráfico. Ó. A gente pode clicar aqui nele. Podemos formatar na opção de estilo de Smart Art. Aqui nos estilos, galera, a gente pode colocar efeitos, tá? Olha lá, efeito de 3D, de perspectiva, em botão, brilho. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Eu vou colocar aqui um de 3D. Deixa eu ver. Isso aqui tá bom. Vou colocar isso aqui. E para eu mudar a cor desse Smart Art, ó, alterar a cor. O próprio nome já diz, né? Alterar cores. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Colocar esse. Isso aqui. Fica bem diferenciado, ó, verde, amarelo e laranja. E para terminar, falta colocar o que vocês já sabem, né? A animação em transição. Então, vou colocar aqui rapidinho. Vou colocar dessa vez somente o de entrada, até agora que vocês entenderam como é que faz o procedimento de inserção de animação para os três. Vou colocar dessa vez só o de entrada. Vou entrar aqui em forma de volante. E o Smart Art vai entrar, deixa eu ver, forma de zoom. Aí. E pronto, só isso. Vou configurar eles agora, né? Tanto a forma que ele inicia como a duração, só que eu vou trabalhar pelo painel de animação. Sempre pelo painel, tá, gente? Após o anterior e após o anterior. O título, ele vai levar, deixa eu ver, colocar 3 segundos de duração. Lembrando que se quiser diminuir, a mesma coisa, tá, galera? Quiser colocar 1 segundo de duração para essa animação, pode também aqui, ó. 1 segundo, vou colocar 3 mesmo. E para o Smart Art ele vai levar... Opa, mexi no atraso, não pode. É só na duração. Aqui. Colocar 5 segundos. Pronto, ele vai levar 5 segundos para poder fazer a animação de entrada dele. Fechei e tá aí. Terminamos. Galera, certeza que não sentiram nenhum tipo de dificuldade aí? Na parte dos gráficos, Smart Art, no painel de animação, não pode ter dúvida nisso aqui, hein? Porque isso aqui vai cair muito na prova. Vou pedir lá na prova para trabalhar bastante com esse painel aqui, seja para trocar a ordem de posição deles, a parte de iniciar e duração. Então, não pode ter dúvida nisso aqui. Tá bom? Então, pergunto pela última vez. Alguma dúvida, galera, com relação a isso? Porque na próxima aula será a nossa última aula antes da prova, tá? Eu vou passar só algumas coisinhas aí que tá faltando, para a gente poder na outra semana fazer a prova de PowerPoint. PowerPoint é bem rapidinho, vocês estão vendo aí que PowerPoint é bem fácil de entender, né? Ele, na verdade, galera, é o módulo mais fácil do curso, tá? Ele é o módulo que mais é prático assim de se entender. Então, por isso que a gente já está acabando com ele. Então, galera, alguma dúvida? Falem agora, hein? A gente já está acabando a aula. Nada, nada? Não, né? Então, vamos salvar? Não? Então, show. Beleza. Então, ó, vamos salvar aqui. Agora que a gente já trabalhou com tudo, eu acho que só faltou a transição para esse slide, né? Deixa eu confirmar aqui. A gente colocou as animações, beleza? Ó, reparem que as animações ficam com o número 0, galera, mas é por causa que a gente está iniciando aqui após o anterior, tá? Quando a gente tira aquela configuração de passar com o mouse, de ter que ficar clicando, ele fica com o 0 porque ele entende que é automático, ou seja, é o próprio PowerPoint que vai dar a sequência para você, então ele deixa tudo 0. Mas isso não quer dizer que está errado não, tá? Tá direitinho. A ordem você consegue ver por aqui, ó. Se fica tudo 0 e você quiser saber a ordem, é só ver por aqui. Vai ficar sempre um abaixo do outro, tá bom? Então, ó, vou colocar aqui para ele a transição de barras. Eita, nada? Oxe. Vou colocar ondulação, então. Aí, bem melhor. Configurar aqui também, né? Nunca esqueça de tirar essa porcaria aqui de passar com o mouse e passar sempre após o tanto de segundos aí que você achar necessário. E pronto. Fiz para o 7 também? Não, tá vendo só? Tem que se atentar a isso. Após 5 segundos. E agora sim acabamos. Vamos salvar. Salvar como? Uma coisa que eu expliquei para vocês lá no finalzinho da aula. O povo aí que não pegou, ó, aproveita e pega isso aqui, que isso aqui eu vou pedir na prova também. Hein? É as formas de salvar. Por quê? Por padrão, a gente salva com esse formato aqui, a apresentação do PowerPoint, que é esse arquivozinho aqui vermelho. Mas lembra que eu falei também, deixa eu salvar logo aqui.
Sim. Pronto, salvamos. Só que lembra que eu falei também que quando... Deixa eu fechar logo aqui, ó. Pronto, só para vocês poderem entender. Aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. O arquivo que a gente acabou de salvar foi esse aqui, ó, curso de informática profissionalizante. Reparem que o ícone dele, ó, é um pezinho vermelho com uma página branca, beleza. Mas o que isso significa, galera? Significa que se lá na hora de você apresentar o seu PowerPoint, se você estiver lá na sua escola, né, ou na sua empresa, na reunião, e for iniciar a sua apresentação, se você for abrir esse arquivo aqui, olha o que vai acontecer. Ao invés dele iniciar a apresentação direto, ele abre o PowerPoint. E aí todo mundo vai ver lá o seu PowerPoint lá com seus slides abertos. Daria algum tipo de problema? Não, mas esteticamente falando, galera, em forma de qualidade, em termos de qualidade de apresentação, isso não é recomendável, tá? O recomendado aqui é o quê? É que assim que você abra o seu arquivo de apresentação, quando você plugar o seu pendrive lá, né, e for abrir o seu arquivo, ele já abra direto em tela cheia a sua apresentação, com aquele F5 lá que eu dei no início, lembra? Então, o jeito certo de você iniciar não é por aqui, não é através desse arquivo, é através de um outro arquivo que nós iremos criar, que nós iremos salvar, para que aí sim ele abra direto em tela cheia. Vamos fazer isso? Ó, aproveitei que eu já abri o arquivo aqui do PowerPoint, vamos fazer o seguinte, vamos salvar ele de novo, só que agora com outro tipo de formato, ó, salvar como, né? Procurar. E ao invés de eu salvar como apresentação do PowerPoint, para que ele abra o PowerPoint para eu depois sim fazer o que eu quero, eu vou salvar aqui, ó, como apresentação de slide do PowerPoint. É dessa forma aqui, desse formato, que a gente vai conseguir fazer o que a gente quer. Mesmo nome, tá? Pode ser o mesmo nome mesmo, é até mais recomendado mesmo. E pronto, ó, salvei, vou fechar. E olha a diferença. Opa, aqui. Olha só, reparem que agora eu tenho um arquivo que a gente estava antes, se eu abrir ele, ele vai abrir o PowerPoint, e esse de cima branquinho, ó, é o que a gente quer. Reparem que ao invés de aparecer o pezinho, aparece um data show, tá vendo? Um data show com uma telinha de apresentação na frente. É justamente isso que ele vai fazer. Quando a gente clicar 2 vezes, ó, ele já vai cair direto na apresentação. Em tela cheia, já rodando tudo direitinho, automático, né? Porque a gente fez essa configuração, olha lá. Ó. Tá aí. Beleza, gente? Dúvidas, perguntas, traumas, sonos? Sono sempre, né? Não precisa nem perguntar. Olha lá. Tudo automático. Vou fechar então, vou apertar o ESC. E é isso por hoje, meus amores. Próxima aula, então, a gente finaliza esse módulo, tá? Vai faltar só a gente ver a parte de vídeo, multimídia, integração com o banco de dados. E aí a gente fecha para fazer a nossa ProVideo, ok? Vou pegar aqui, então, a chamada de vocês para poder lançar aqui no sistema daqui a pouquinho. Opa, aqui não. Não sai ainda não, hein, gente? Eu vou só tirar aqui o compartilhamento da área de trabalho, mas fiquem na reunião ainda para pegar a presença de vocês. Sou eu. Fala com nós. Ah, é? Chamou? Você tem aula, não tem? Não, você pode ir, pô. Você já dei aqui. Galera, já baixei aqui a lista de chamada, tá? Estão liberados então, podem sair. Duda, vai com Deus, tá? Bom final de semana. Beijo, beijo. Fala com nós. Não, mas vocês que estão aqui, eu já vou lançar. Relaxa. Tô falando mais que o povo que tá em casa, entendeu? Mas, galerinha, o povo é que tá em casa, ó. Gabriel, Andrila, ó. Andriele, Andriele, Raquel e Caio. Já peguei aqui a chamada de vocês, tá? Podem sair da reunião. Fiquem com Deus. Um bom final de semana, gente. Uma boa semana aí a todos. Tentem praticar em casa, tá? Lembrando que se vocês não tiverem computador em casa e quiser vir no curso, vocês podem durante a semana aí. Se não quiser esperar o dia de vocês, né, para vir aqui na escola, no sábado, então fiquem à vontade, tá bom? Demais, beijo, beijo e fiquem com Deus, galerinha. Tchau, tchau.
Ah, valeu, irmão. Ela esqueceu, né, de... Mole.